Bom, gente, boa tarde. Tô gravando o vídeo, né, de mais uma aula aqui, voltada para o módulo de atendente de farmácia. É um pouco mais de 5h40 no meu celular, então fica um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a vocês. Hoje a gente vai falar de um tipo de tema no qual um dos mais importantes que a gente tem que levar em consideração no nosso dia a dia, né? Então a gente precisa de fato saber o que é uma doença, o que é saúde, o que é uma doença crônica e também o que é uma doença aguda, tá bom? Então no decorrer da aula aqui, eu vou estar passando os slides para vocês tentarem assimilar o que é de fato uma doença crônica e uma doença aguda. Então, a aula de hoje vamos falar sobre doença e saúde, o que de fato são doenças crônicas, como acompanhar ou ter um acompanhamento do doente ou de um paciente, né, doente crônico. Vamos saber também sobre doenças agudas, a adesão aos tratamentos dessas doenças e também o auxílio ou auxiliando na adesão desses tratamentos. Então, de fato, o que é a doença em si, né? Para a gente levar ao pé da letra no conceito mais simples e básico da doença, as doenças são o que? Manifestações patogênicas que se apresentam no organismo do ser humano, né? Ou em qualquer outro organismo no qual tenha células, é um organismo vivo no caso, né? Então as doenças são manifestações patogênicas que se apresentam dentro do organismo, influenciando a nossa qualidade de vida. Assim, dependendo de sua gravidade, em algumas situações das doenças podem levar até a morte. Então, um conceito bem simples e básico da doença, a doença em si, gente, são manifestações, né, patogênicas dentro do organismo de um paciente, dependendo do tipo da doença, pode levar, inclusive, até a morte, né? Então, o que seriam essas manifestações patogênicas? Seria provocado por vírus, seria provocado por bactérias, fungos. Então, são pequenos micro-organismos que se manifestam, certo, dentro do organismo de um ser vivo, né, do ser humano, de um animal, enfim. Então são manifestações patogênicas que acabam contribuindo, digamos assim, para uma pessoa, um ser vivo, ou até mesmo um organismo chegar numa doença, tá bom? Então a doença, gente, além disso, nem sempre o surgimento de uma doença coincide, exatamente com a manifestação de seus sintomas. Como assim? Às vezes nem toda doença que é para vir com sintomas, elas não vêm com os sintomas que no caso eram para ser diagnosticados para aqueles sintomas. Então assim, por exemplo, as doenças crônicas como a própria hipertensão é um tipo de doença totalmente silenciosa, sintomática, né? Ou seja, ela não apresenta sintomas, certo? Então, algumas doenças nem sempre elas vêm com sintomas, tá? Nem sempre elas possam ter essa manifestação de sintomas. Em alguns casos, o conhecimento de sua existência se dá acidentalmente e, em certas situações, até mesmo a sua morte. Ou seja, para de fato a gente ter um diagnóstico de um determinado tipo de patologia, um determinado tipo de doença, de fato a gente precisa ter esse diagnóstico devido aos sintomas, tá? Por exemplo, para a gente saber se de fato está com um tipo de virose, por exemplo, apresenta os sintomas febre, dor, né, coriza e por aí vai. Então, para a gente ter um diagnóstico preciso, precisa-se, no caso, de sintomas precisos para aquela doença. Então, nem sempre toda doença ela pode contribuir, digamos assim, com os seus sintomas, ou seus sintomas nem sempre podem contribuir com suas doenças. Inclusive, algumas doenças só são reveladas, digamos assim, quando a vítima ou o paciente possa vir a óbito, né? Então, fazem uma suposição, então dão um diagnóstico preciso daquela doença ou daquela fatalidade, daquele óbito, né? Então, algumas doenças só são descobertas após a sua morte, tá bom? Então, como falei para vocês, o conceito simples da doença, certo, gente? É basicamente isso. Como falei lá no primeiro slide, são manifestações patogênicas e tal, que acabam influenciando a qualidade de vida dos organismos do paciente, certo? E aqui, gente, eu coloquei a CID, né, que é o Código Internacional de Doença, tá? Onde a gente encontra diversos tipos de doenças, diversos tipos de patologias, diversos tipos de sintomas e, inclusive, né, algo paralelo à doença, como seus sintomas, a febre, a dor,
a paralisia, enfim, existe todo tipo de sintomas e doenças nesse código, né? No caso CID, Código Internacional de Doenças. Então coloquei aqui algumas situações, né, de alguns casos como doenças infecciosas e parasitárias, como por exemplo a dengue, a febre amarela, que no caso são doenças provocadas por um parasita, no caso micro-organismo provocado, colhido, digamos assim, por um mosquito, né, que no caso é o hospedeiro, podendo provocar dengue, a febre amarela e por aí vai. Temos outro caso aqui das neoplasias, que são os tumores, né, aqueles tumores os malignos e os benignos, tá? Isso depende muito do tipo de tumor, mas são relacionados às neoplasias. Temos também outro exemplo que doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos, como por exemplo a própria anemia, tá, gente? Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, a gente tem como por exemplo a diabetes, a desnutrição e por aí vai também. Os transtornos mentais e comportamentais, assim como ansiedade e depressão. Essa parte aqui, gente, de transtornos mentais e comportamentais são doenças relacionadas ao sistema nervoso dos pacientes, né, que sofrem com ansiedade e depressão. Eu costumo dizer que ambas, tanto a ansiedade quanto a depressão, são doenças crônicas, tá? Só que, em contrapartida, a ansiedade ela pode ser, inclusive, sair da parte crônica, né, que é uma doença totalmente irreversível, sem cura, para a doença aguda. Eu vou já explicar para vocês a diferença da aguda e da crônica, né, das doenças. Só que a ansiedade, gente, ela se torna uma doença quando ela chega à beira da depressão. Como assim, professor? Repito mais uma vez. Existe a ansiedade e existe os sintomas da depressão. Os sintomas da depressão é quando você ultrapassa o nível de ansiedade. Você precisa tomar alguma medicação controlada, você precisa fazer uso de algum medicamento, como é que eu posso falar para vocês, algum medicamento que tem um controle psicológico para você. Então a ansiedade ela deixa de ser apenas uma doença para ser já os sintomas da depressão. Então a ansiedade e a depressão ela andam paralela uma à outra, né? Se caso vocês não vão concordar comigo, mas desculpa, pelo tempo já de estudo, a área no qual já atuo, que é a área da saúde, a gente tem que levar em considerações todos os dados possíveis, todas as pesquisas possíveis, onde a ansiedade e a depressão é considerada a doença do século, tá? Mesmo que muitos não concordam, muitos não vão, melhor, muitos vão discordar inclusive, né? Mas entendam vocês, devido a alguns dados, pesquisas e tudo mais, a ansiedade e a depressão foi dita como a doença do século XXI. Né? Ah, professor, mas existe vários tipos de doença. De fato, existe vários tipos de doença, gente. Mas nenhuma se compara à ansiedade e à depressão, que são doenças psicológicas, tá? A gente sabe disso. São doenças de transtornos mentais e comportamentais, onde de fato precisa de um psicotrópico, né? Aqueles medicamentos controlados, para tentar amenizar a situação desses pacientes, tá? Então, a ansiedade e a depressão foi considerada e é considerada a doença do século XXI. Dando continuidade, a gente também tem as doenças do sistema nervoso. A gente tem como, por exemplo, o Alzheimer e o AVC, que são dois tipos de doenças crônicas, né? Para quem tem Alzheimer e AVC, não tem como reverter a situação. Ah, teve um Alzheimer, um AVC, a pessoa vai voltar ao sã da consciência dela. Não volta, tá? Doenças do aparelho respiratório, asma, tuberculose, também são doenças crônicas, tá, gente? Irreversíveis. Doenças do aparelho digestivo, a gastrite, isso provocado por uma bactéria, tá? Deixar claro isso para vocês. Então, gente, a gastrite em si, por mais que muitas pessoas falem, eu tive gastrite, eu já me curei da gastrite, tomei alguma medicação e tal. Mais uma vez, por mais que a gente passe por esse processo cirúrgico, por esse processo de reabilitação da gastrite, digamos assim, né? Passa por as medicações, todo esse tratamento ativo, uma cura, não. Gastrite, gente, ela é temporária. Há períodos que ela vem muito forte, você precisa fazer uso de medicação. Vai haver períodos que você, infelizmente, vai ter crises gastrointestinais novamente, tá? Então, existe sempre esse protocolo a ser seguido, né? Gastrite, ela também é uma doença crônica, mesmo que você passe por um processo cirúrgico, mesmo que você passe por um tratamento medicamentoso,
faço uso de medicamento, mas a gastrite ela sempre vai estar ali, mesmo que não seja regularmente no seu dia diário, né, digamos assim, no seu dia. Porém, ela vai ter situações que ela vai, mas vai voltar sempre, tá bom? Outros tipos de doença da pele ou do tecido subcutâneo, a gente tem como, por exemplo, a celulite e a catapora também. Então, gente, essas, acho que são 9, né? 9 a 10 tópicos que eu coloquei para vocês de algumas doenças que vocês, inclusive, podem estar dando uma pesquisada no CID, que é esse Código Internacional de Doenças. Lá vai ter todos os detalhes, qual o tipo de medicamento que você possa fazer uso para um determinado tipo de doença, se ela é crônica, se ela é aguda, por meio de que você pode estar tendo, digamos assim, essa doença, né? Adquirindo essa doença, se é uma doença auto-infecciosa ou não, enfim. Então, todo essas doenças que foi dita agora há pouco para vocês são doenças que vocês possam estar encontrando no Código Internacional de Doenças, o CID, tá bom? Já sobre a saúde, né, a gente falou ainda há pouco sobre a doença, de fato a saúde também ela acaba tendo uma certa importância em relação ao nosso organismo, à nossa vida, por quê? Né? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que um estado completo bem, melhor, o conceitua como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não só a ausência de doença. Ou seja, a saúde não é só dizer que aquela pessoa, estou com a saúde boa porque eu não estou doente, né? Então a saúde, gente, além do organismo dessa pessoa, desse paciente, ele precisa primeiro ter o bem-estar físico, ok? O estar mental, ok? O estar social, ok? E também ter a ausência de doença, ou seja, de um tipo de algum meio transmissor dentro do seu organismo. Então a OMS conceitua que o paciente, além de ter o bem-estar físico, mental, social e não ter só ausência de doença, isso quer dizer saúde. Não adianta a gente chegar num lugar e perguntar e falar, estou bem de saúde, graças a Deus, certo? Você pode estar bem de saúde fisicamente, né, com ausência de algum tipo de doença patogênica, mas o seu estar mental, como é que fica? Seu estar social. Até essa parte de estar social, gente, precisa a gente ter, melhor, ela é relevante também, por quê? Porque para a gente estar bem, a gente precisa estar de bem com outra pessoa também. Porque querendo ou não, o seu estado mental, né, no caso, ele acaba sendo afetado. Então é importante a gente ter um bem-estar físico bom, um bem-estar mental ótimo, ser de boa com a sociedade, tá? Além do mais, ter ausência de doença de algum tipo de patogênico, né, em relação ao seu organismo que possa estar fora dele, para aí sim você dizer, realmente eu tenho saúde, tá? Então, ter uma boa saúde não é só falar, eu não estou doente. Existem todos esses fatores que foi agora há pouco para vocês. Ter o bem-estar físico, mental, social, né? Além do mais, não ter nenhum tipo de micro-organismo dentro do seu próprio organismo. Então, comer melhor, dormir bem, movimentar o corpo, se reunir com os amigos, estes e outros hábitos nos ajudam a garantir a saúde e a vida melhor e mais longa. Nesse slide aqui, gente, vocês observam que tem um link que eu vou já mandar para vocês no final da aula. Além do link do vídeo da aula, eu vou mandar o link de um videozinho explicando como é que é o dia a dia, melhor, como era que era para ser o nosso dia a dia, tá? Não adianta a gente dizer, rapaz, eu como muito, é sinal que eu como bem. Não. Comer muito, gente, não é sinal de comer bem, tá? Por mais que você coma muito ou coma bem, você precisa dormir bem, movimentar bem seus corpos, perdão, seu corpo. Enfim, ter uma amizade que seja verdadeira com pessoas boas, de caráter, de boa índole. Então, tudo isso engloba, de fato, ter uma boa saúde, tá? Por que uma boa saúde, professor? O que tem a ver com comer bem, dormir bem? Porque tudo isso, gente, querendo ou não, acaba mexendo com o seu psicológico. Se você não trabalhar seu psicológico pro lado seu, né, pro seu lado pessoal, infelizmente você não vai ter todos os benefícios que a saúde pode lhe trazer, né? Se hidratar, comer bem, né, saber o horário melhor, fracionar os horários de alimentação seu. Então tudo isso acaba tendo uma parcela positiva, obviamente, para seu estado de saúde, tá? Então saúde não é só dizer, não estou doente, eu estou bem de saúde, não. Existe todo um protocolo, todo um processo a nós
seguirmos, ok? Agora vamos falar aqui sobre as doenças crônicas, tá, gente? Os conceitos que eu expliquei agora há pouco, né? A gente falou sobre a saúde e sobre a doença, né? As doenças e a saúde. Então, são algo, se você for levar o conceito a algo simples e básico, a gente vai entender sobre saúde e doença também. Perdão, sobre doenças e saúde também. Agora eu vou falar para vocês sobre as doenças crônicas, né? O que é de fato doença crônica? São aquelas de progressão lenta e longa duração, que muitas vezes levam por toda a vida, podem ser silenciosas ou sintomáticas, comprometendo a qualidade de vida desses pacientes. Só que nos dois casos representam risco para o paciente. Ou seja, as doenças crônicas, seja ela com sintomas ou sem sintomas, né, são doenças na prática, né, graves. Doenças que infelizmente o paciente ele não vai ter aquela sua vida saudável que tinha antes dela, né? Por quê? Porque vai ter que fazer o uso de medicação, né? Vai ter que se policiar em relação à sua alimentação, enfim, existe todo também um segmento que a gente possa estar utilizando para esses pacientes de doença crônica, porque a doença crônica, algumas delas são doenças sintomáticas e outras doenças do qual silenciosa, que não apresenta sintomas nenhum, foi o que eu disse ainda há pouco para vocês, né? Assim como a própria diabetes, assim como a própria hipertensão, que são doenças de fato crônicas, que a pessoa, o paciente vai levar essas doenças por resto de suas vidas, né? Então, vai acabar com que você, paciente crônico, precise se policiar, digamos assim, em relação à sua saúde e em relação também à sua doença que você aderiu no decorrer da vida, tá? Então aqui eu coloquei as principais doenças crônicas, tá, gente, que afetam os brasileiros. A gente tem como, por exemplo, a hipertensão arterial, que é um tipo de doença, uma das doenças mais fatais, perdão, que acaba levando muitos brasileiros a óbito, tá? Porque ela é uma doença que não apresenta sintomas, né? Por mais que muitos vão falar, professor, mas a hipertensão apresenta sintomas, sim. Gente, sintomas como frio no corpo, né? A pele gelada, tontura, não são sintomas, digamos assim, de uma doença crônica que você diga, realmente essa pessoa está com todos os sintomas de um determinado tipo de doenças. Então a hipertensão, por mais que você passe ou não por algum susto psicológico, digamos assim, né, você não vai apresentar todos os sintomas que a hipertensão possa estar presente ali, certo? Então a diabetes também é um tipo de doença crônica, que de fato o paciente precisa fazer o uso de insulina e de outras medicações por resto de sua vida. O colesterol alto também é um tipo de doença crônica que acaba fazendo com que pessoas tenham uma alimentação mais regrada, tenham um policiamento, digamos assim, da sua alimentação. A asma, eu acredito que todo mundo também já ouviu falar muito da asma. Mais uma vez eu digo que a asma é um tipo de doença irreversível, mesmo que muitos falem, professor, eu já tive asma quando criança, quando adolescente, quando adulto e hoje eu já tenho uma certa idade e não tenho mais asma. Existe a asma e existe a crise asmática, são situações diferentes. A asma é a patologia, ou seja, a doença que você tem no seu organismo. E as crises asmáticas são as crises que você tem, por exemplo, uma alergia, uma poeira. Então, uma pessoa que é asmática, uma simples poeira pode fazer com que você tenha crises asmáticas severas, né? Que possa inclusive fazer o uso das famosas bombinhas, tá? Que no caso são os brônquios dilatadores. Para quem faz o uso dessas bombinhas, gente, de fato eles dilatam os brônquios do seu pulmão, né? Para quem é asmática. Por isso chama de brônquio dilatadores, tá bem? Temos também outros exemplos das doenças cardiovasculares do coraçãozinho, doenças, os famosos AVCs, acidente vascular cerebral, problemas crônicos de coluna também, como as hérnias de disco, tá? Para quem já tem hérnia de disco, conhece alguém que tem hérnia de disco, mais uma vez, existe a cirurgia e o tratamento, porém é um tipo de doença, tá, gente? Para deixar claro para vocês que é crônico, tá? Eles, por mais que gente consiga fazer as operações, passar pelas cirurgias de hérnia de disco, sempre
a hérnia de disco ou ela vem ou ela vai deixar sequelas irreversíveis, tá bom? Então, mais uma vez, problemas crônicos de coluna são de fato crônico, não tem como reverter a situação, mesmo que passe por um processo cirúrgico também. Temos também os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, as famosas LE também, que querendo ou não, algumas pessoas acabam tendo situações bem complicadas, tá? Dentro do ambiente de trabalho, às vezes uma lesão, às vezes um desvio de coluna, às vezes devido a tanta repetição no seu trabalho, em determinado tipo de atividade que você faz no seu trabalho, você acaba aderindo também esses tipos de doenças crônicas relacionadas ao seu trabalho também. Mais uma vez, a depressão está aqui como tipo de doença crônica, né? Existem medicamentos, existe um certo tratamento, existe um certo acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porém, a depressão é uma das piores doenças, digamos assim, porque é psicológica, mexe com o seu psicológico, tá bom? Então, a depressão também, ela entra aqui na parte das principais doenças crônicas que afetam os brasileiros, tá bem, gente? Insuficiência renal crônica, que também é um câncer que geralmente também alguns cânceres, tá? Pode sim ser reversíveis, porém quem já teve câncer uma vez pode ter a facilidade novamente de adquirir um outro tipo de câncer. Não precisa ser necessariamente no mesmo local do primeiro ou do segundo e por aí vai, tá, gente? Eu conheço gente de fato que já tiveram câncer, né? Fez todo um tratamento, fez toda a quimioterapia, radioterapia, porém aderiu a um outro câncer em outro lugar, né? Professor, teve gente que já se recuperou do segundo, terceiro, mas só que, gente, o organismo dessas pessoas, infelizmente, estão muito frágeis, estão muito vulneráveis. Então, qualquer simples doença que não seja crônica vai acabar fazendo com que esse paciente possa vir a óbito, tá bom, gente? Então aqui está as 11, eu acho que 10 a 11 tipos de doenças ou principais doenças crônicas que afetam os brasileiros nesses últimos séculos. Aqui também estão os dados, tá? Vocês dão uma olhada nesses dados aqui, é um dado muito importante falando sobre as doenças crônicas mais comuns e causadoras de mortes no Brasil, tá? Em primeiro lugar está a hipertensão, tá, gente? Segundo, problemas crônicos de coluna, por mais que vocês pensem que existe outro como asma, diabetes, os problemas crônicos de coluna também em segundo, colesterol terceiro, depressão quarto, diabetes quinto, asma sexto, doenças cardiovasculares sétimo, os AVC oitavo, insuficiência renal nono e os cânceres também em décimo, tá bom? Deem uma olhadinha nesse dado que vocês vão entender melhor sobre o conceito, sobre as porcentagens que possa levar os brasileiros, né, dependendo do tipo, do grau, digamos assim, dessa doença crônica, a morte de brasileiros anualmente. Mas existem os grupos de doença crônica de maior impacto e os fatores de risco em comum. Do lado esquerdo de vocês, gente, temos digamos assim, um grupo, né, que é o grupo de doenças crônicas de maior impacto mundial e os fatores de riscos em relação a essas doenças. Por exemplo, doenças do aparelho circulatório. Quem tem essas doenças do aparelho circulatório, em algumas situações, tem como fator de risco que o tabagismo, né, o cigarro. Isso quer dizer que a pessoa que vai ter uma doença respiratória porque fuma, não. Mas algumas situações, para quem é fumante no caso, né, infelizmente aderem principalmente o câncer de pulmão. A pessoa é sadia, né, na teoria, mas acaba fumando, no decorrer do tempo, no mínimo que ele vai ter um CA de pulmão. Então alguns fatores, digamos assim, podem acabar fazendo com que essas vítimas, esses pacientes, de fato, aderem um tipo de doença. Os diabetes também, no caso, deve muito também à alimentação não saudável, tá? Inatividades físicas, enfim. O câncer também, como falei para vocês, isso depende muito da atividade diária desses pacientes, se é ou não sedentário, se faz uso de droga, de álcool e por aí vai. E as doenças respiratórias crônicas, existem todos esses fatores que eu falei agora há pouco para você aderir uma doença crônica. Por exemplo, asma. A asma é um tipo de doença crônica que pode ser hereditária. Se eu tiver algum parente com asma, né,
quase certeza que futuramente eu possa ter um irmão, possa ter um filho, possa ter um primo, posso ter alguém próximo de mim, da minha família, que tenha e possa vir inclusive com asma, tá, gente? Então são doenças, em algumas situações hereditárias, que você adere pela família, se é que vocês me entendem, ou vocês aderem de uma forma que existem os fatores de risco, tá? Então existe todos esses protocolos aí também. A maioria das doenças crônicas pode ser evitadas, a não ser aquelas adquiridas de forma hereditária, que é de família para família, como falei agora há pouco para vocês. É necessário possuir hábitos que beneficiem o nosso corpo, como por exemplo, exercícios físicos, uma boa alimentação envolvendo frutas e legumes, além dos vícios, no caso bebidas e drogas, serem retiradas. Então, para a gente ter ou evitar, digamos assim, né? A palavra mais correta é essa, para a gente evitar essas doenças crônicas no decorrer da nossa vida, é sabermos ter uma boa alimentação, fazer o uso e a prática de exercício físico, se tiver algum vício que retira ou diminua, tá? Que seja o mais recomendado é retirar os vícios como bebidas e drogas e se policiar em relação ao seu estado físico e psicológico, mental, social, tá? Para saber de fato se você possa ou não tá aderindo a um tipo de doença crônica. O acompanhamento do paciente doente crônico, né, no caso, é fundamental para a melhora do seu quadro por representar diversos fatores de risco. Por isso, temos que fidelizar o paciente para acompanharmos o seu quadro junto ao farmacêutico. Essa parte aqui, gente, ela é bem interessante porque ela fala de que o uso das medicações prescritas, utilizadas nas doses e horários corretos, tá? Alimentação recente, eventuais exageros ou dieta muito restritiva, ou seja, o uso de medicações de forma destrenada, digamos assim, de forma invasiva, faz com que a pessoa adoeça também. Por mais que a gente entenda que medicamentos e remédios é para ajudar no seu estado de saúde, né, às vezes para um tratamento, às vezes para uma cura, até aliviar os sintomas de um determinado tipo de enfermidade, se fazer o uso de medicação incorreta também pode provocar doenças, tá bom? Da mesma forma a alimentação a gente precisa regrá-la, nem comer demais e nem comer de menos. Então precisa a gente ter esse policiamento da nossa alimentação, sabermos que a nossa alimentação precisa ser feita pelo menos de 3 em 3 horas, tá, gente? Pelo menos as mais importantes é café, almoço e janta, mas para quem tem esse costume, tem como é que eu posso falar para vocês, esse dia a dia de comer pelo menos de 3 em 3 horas, 3 em 3 horas, perdão, não é comer comida, um prato de comida, uma refeição não, gente. Quando a gente se refere a comer pelo menos de 3 em 3 horas, às vezes comer uma fruta, fazer um lanche, enfim, são esses os intervalos que a gente precisa ter das refeições importantes, que é café, almoço e janta. Atividade física, realização recente muito intensa também, cuidado com esse tipo de atividade física. Para quem vai fazer atividade física recente, tá, gente, que possa se policiar em relação a isso, porque nem toda atividade física ela pode extrapolar o seu limite físico, tá? Então é importante saber disso também. O uso de álcool, tabaco e outras drogas também precisa ser retirado. Episódios de conflitos e outros estresses emocionais também acaba fazendo com que você tenha doenças crônicas também, às vezes problema familiar, às vezes algum trauma quando criança, e acaba trazendo lembranças, como falei para vocês, doenças psicológicas como estresse, cansaço. Tudo isso faz com que você adquira esses tipos de doenças e outras doenças a mais, como por exemplo, a pessoa que passa o dia todo trabalhando, chega em casa estressada, né? Ou até mesmo passa o dia em casa, mas que não esteja trabalhando fora, mas que passa o dia em casa trabalhando, se estressa às vezes com uma coisa simples, acaba fazendo com que você adquira principalmente doenças como gastrite, diabetes, hipertensão, a própria ansiedade, em algumas situações a depressão. Então, às vezes o estresse acaba fazendo com que seu emocional seja abalado, tá, gente? Então, cuidado com o estresse. É importante a gente moderar o estresse.
Diferente das doenças crônicas, aqui a gente tem as doenças agudas, né? São aquelas que têm um curso totalmente acelerado, tá? Terminando com convalescência, ou seja, uma recuperação, até mesmo o fim dela, daquela patologia em menos de 3 meses. Ou seja, em apenas, digamos assim, antes de 90 dias se torna uma doença crônica quando você extrapola esses 90 dias, esses 3 meses. Então, se você passou por um tratamento, passou por um uso de uma medicação durante um certo período e não se curou nem se tratou nesse período de 90 dias, esqueça. Você passa de uma doença aguda para uma doença crônica. O mais comum que a gente tem como exemplo é a gripe, né? Me fugiu o nomezinho agora. A gripe e a virose. São doenças, gente, agudas que em 2 semanas, 3 semanas, depende do organismo do paciente, depende do estado imunológico do paciente, que em 2 ou 3 semanas você está recuperado dessa virose ou dessa gripe, né? Só que se você passar por um tratamento, passado obviamente prescrito pelo médico, ou até indicado por um farmacêutico, né, registrado, você, por mais que você faça o uso de algum medicamento, um anti-inflamatório, um antibiótico, passe por um uso desse medicamento em um tratamento, você inclusive, né, se achar que se sentiu melhor, se achar que se sentiu bom 100%, psicologicamente pensando isso, você não vai estar e você vai abonar ou deixar de mão os medicamentos. E aí é onde está o erro de nós brasileiros. Quando a gente faz uso de algum tipo de medicamento, seja para um tipo de doença crônica e principalmente para doenças agudas, a gente dá a entender que está melhor, está 100%. Aí é onde a gente erra e vai lá, esquece a medicação, deixa a medicação e acaba adoecendo, deixa de ser uma doença aguda para ser uma doença crônica, né? Às vezes uma anemia, às vezes uma pneumonia, enfim, uma tuberculose. Ah, professor, mas era uma doença simples, era uma doença aguda. Pois é. Então, se você não cuidou da doença aguda, ela pode se tornar uma doença crônica. Então, é um grande erro generalizar toda doença aguda como exaltação de uma doença crônica. Aqui eu coloquei algumas doenças agudas, como por exemplo infecções, onde sua maioria são por vírus ou bactérias, como por exemplo resfriado, gripes, infecções gastrointestinais, pneumonia, meningite, enfim. Traumas físicos também pode ser considerado como doenças agudas, né? Cortes e fraturas, porque tem uma recuperação rápida, né? Se é que vocês me entendem. Condições cardiovasculares como os infartos e hemorragias também. E a adesão ao tratamento para esses doentes crônicos, essas doenças agudas, para obter êxito em um tratamento é importante que o paciente entenda o processo do adoecimento e colabore para que os medicamentos tenham seu efeito no organismo, podendo curar ou controlar as doenças, tá? Então, para ter um tratamento dessas adesões, dessas doenças agudas, o paciente de fato ele tem que aceitar que está doente e colaborar com o seu tratamento. Isso é importante, você aceitar que está doente, você aceitar que de fato vai fazer uso daquela medicação para tentar amenizar todos os sintomas, ser tratado e, se possível, curado também. A adesão ao tratamento é a medida com que o comportamento de uma pessoa toma a sua medicação, segue uma dieta ou muda o seu estilo de vida correspondendo às recomendações de um profissional da saúde. Isso significa que para o efetivo controle de uma doença crônica, principalmente é preciso seguir todas as orientações médicas. Se é um tratamento, gente, de 7 dias, precisa fazer o uso dessas medicações durante 7 dias. E o auxílio na adesão, né? É um processo muito difícil quando se trata de um paciente crônico. Muitos não conseguem entender que deverão realizar o tratamento por toda a vida e isso ocorre principalmente em pacientes hipertensos. Muitos alegam não aderir ao tratamento por não sentirem nada, se sentem bem por não receber os sintomas, por perceber os sintomas. Por esse motivo é muito importante que todos os profissionais da saúde se empenhem para ajudar o paciente na adesão ao tratamento. Como eu falei no início, gente, doença crônica, em algumas situações não aparecem os sintomas. É importante a gente se policiar e trabalhar o psicológico desses doentes crônicos em relação à adesão dos tratamentos, tá? É informando, é conversando, é passando uma medicação correta e por aí vai. Auxiliando o paciente, é importante orientar o paciente, montar as portas pílulas, se necessário, para orientar os horários dos medicamentos, ou monte uma tabelinha diária para marcar
as doses tomadas, ofereça para o paciente a aferição da pressão arterial ou glicose se o paciente achar que necessita, tá, gente? Isso geralmente a gente encontra em farmácias, drogarias, tá? Essa tabelinha é legal para vocês imprimirem, trabalhar com pessoas que estejam precisando, tá? A gente tem em casa, às vezes tem um vizinho, tem um parente mais próximo. Essa tabelinha depois vocês imprimem, tá? Eu vou tirar a foto dela e mandar para vocês no grupo. Então, um bom profissional é o quê? Fidelizar o seu cliente fazendo um bom acompanhamento é fundamental para o seu sucesso. Um cliente satisfeito sempre indicará para familiares, amigos e vizinhos. Então, faça a sua parte como profissional. Se possível, monte ficha dos seus clientes, anotando os valores da pressão arterial, glicemia e mudanças de medicamento, mostrando interesse e será referência para futuras consultas. Então, fica a dica, gente. A aula de hoje é isso daqui. Doenças de saúde, doenças crônicas, acompanhamento do paciente doente crônico, falando sobre doenças agudas, adesão ao tratamento e auxiliando na adesão. Assim, gente, essa parte final aqui refere-se ao profissional de fato. Quando um profissional dedica, veste de fato o seu jaleco, a sua roupinha branca, para de fato trabalhar em prol da saúde do seu próximo, tá bom? Então, um beijo, um abraço, cuidem-se, já eu mando a atividade para vocês. O prazo é até segunda-feira. Respondam, me entreguem no meu privado com o nomezinho de vocês. Beijão, forte abraço. Qualquer dúvida, o professor está aqui com vocês, gente. Beijo, tchau, tchau.